Se em algum momento alguém te disse que o seu sorriso nunca mais seria o mesmo, provavelmente esqueceram de mencionar o que vem junto com essa notícia. Porque a partir do momento em que você entende que terá que lidar com uma nova realidade, sua vida começa a mudar de forma que você não esperava. Você começa a medir o tamanho da sua risada, evita conversas de perto e, sem perceber, vai cedendo espaço para uma insegurança que começa a tomar decisões por você. Ela dita quais lugares frequentar, quais pessoas ver de perto, o que comer sem constrangimento. Mas antes de aceitar que essa será a sua vida daqui para frente, eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Será que o seu caso é realmente impossível ou será que ninguém olhou para ele com a técnica certa? Nesse vídeo, eu quero te mostrar que a estrutura para o seu novo sorriso já existe em você e como é possível utilizá-la de forma segura, com planejamento e sem improvisos. A verdade é que a odontologia convencional funciona muito bem quando existe osso suficiente para ancorar. O problema começa quando esse osso já não está mais lá. É como reformar um prédio com estrutura comprometida. O projeto pode ser impecável, os materiais podem ser os melhores, mas se o que sustenta o prédio por dentro está cedendo, você não perde sua reforma, perde tudo que investiu nela. As próteses machucam, os implantes falham e você volta para a cadeira do dentista tentando resolver a mesma coisa sem nunca chegar a um fim. Mas o que eu realmente quero te mostrar é que o problema, na maioria dos casos, nunca foi a falta de osso em si, foi acreditar que a única saída dependia dele, porque existe um outro osso no seu rosto, sólido, intacto, que o tempo não desgastou, e é exatamente nele que essa solução existe para o seu caso. E essa é uma estrutura que o seu rosto não reabsorve com o tempo. Ela permanece sólida, independente de quanto osso você perdeu na arcada superior. E essa estrutura se chama zigoma. Ao trabalhar com esse ponto de apoio natural, deixamos de depender do osso que você não tem mais na maxila e passamos a usar o que sempre esteve lá, firme e esperando ser utilizado da forma correta. Isso, geralmente, é uma decisão técnica, baseada na sua tomografia e no seu histórico, que eliminam etapas que nunca foram necessárias para o seu caso. E é exatamente por isso que dessa vez o resultado será diferente. Aqui você entra no consultório carregando anos de restrição que viraram rotina e sai com a liberdade de comer o que quiser, falar de pé com segurança e sorrir, sem aquele gesto automático de cobrir a boca com a mão. Estou falando de comer um churrasco sem pensar duas vezes, de morder uma maçã sem se preocupar e de se olhar no espelho e reconhecer o seu rosto que um dia foi seu, sem aquela sensação de que você envelheceu mais rápido do que você deveria. Mais de 1.200 pacientes chegaram até mim sem perspectiva e saíram reabilitados, cada um com o seu próprio caso, a sua própria anatomia, o seu próprio tempo. O que não muda é o método, onde fazemos uma avaliação criteriosa, um planejamento baseado em exames e o acompanhamento de cada uma dessas etapas. Por isso, o primeiro passo é simples. Envie o seu caso para uma pré-avaliação diretamente comigo. Descreva a sua situação e, se já tiver, anexe seu exame de imagem. Lembrando, isso não é uma consulta, não é diagnóstico e nem orçamento por mensagem. Mas antes de você fazer isso, eu preciso te falar mais uma coisa. Eu entendo que, mesmo vendo tudo isso, você talvez ainda se pergunte se um procedimento como esse seria complexo demais para o seu momento e se o seu organismo ainda responderia bem a uma cirurgia dessa natureza. A resposta, na maioria dos casos, é o oposto do que se imagina. O que realmente sobrecarrega o seu organismo é continuar submetendo a gengiva à pressão de próteses que machucam ou inserir procedimentos que o corpo não consegue mais sustentar. A abordagem com o zigoma é minimamente invasiva justamente porque não trabalhamos contra a sua anatomia, nós trabalhamos com ela. Nós evitamos a necessidade de retirar o osso de outras partes do corpo, o que torna o pós-operatório mais previsível e o processo como um todo mais tranquilo. E se sua dúvida é se ainda dá tempo e se o seu caso é avançado demais por conta da idade ou por conta da perda dentária,
Entenda uma coisa: a viabilidade desse procedimento não depende da sua idade. Ela depende da estrutura óssea do seu rosto, que permanece sólida, e é exatamente o que avaliamos com o exame de imagem. Agora, uma reflexão simples. Pense em tudo que você já investiu ao longo dos anos: próteses que quebram, ajustes, consultas de manutenção, procedimentos que não resolveram. Junto a isso, o custo das situações que você evitou: jantares, encontros, momentos que foram embora, enquanto o problema continuava sem saída. O que eu te ofereço é diferente. Uma única abordagem, planejada com critério, para resolver o problema de verdade, sem remendos e sem ciclos que sempre se recomeçam. Você tem dois caminhos agora: continuar vivendo com essa limitação, vendo o tempo passar sem uma solução concreta, ou descobrir, de uma vez, se existe um caminho seguro para o seu caso. Não precisa decidir nada agora. Você envia o seu caso sem compromisso e recebe uma pré-avaliação inicial sobre se faz sentido avançar. Porque o maior risco não é fazer a cirurgia, é continuar adiando a única avaliação que pode te dar uma resposta de verdade. Se isso que eu acabei de falar faz sentido para você, clique aqui no botão abaixo e nós vamos fazer uma pré-avaliação do seu caso sem compromisso. Lembrando, isso não é uma consulta e não é valores pelo WhatsApp. É simplesmente uma previsão se essa solução é a melhor solução para o seu caso.